Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora que vocês vão estar vendo este vídeo, né? Nós vamos dar continuidade ao curso de mediunidade e atualidades, né? É a página 94. Nós vamos falar sobre a aula de hoje, é sexualidade e afetividade, tá certo? Não sei se eu vou conseguir dar todo o conteúdo, mas se não der eu faço o vídeo em 2, tá ok? E nós vamos assim, em agradecimento por mais essa oportunidade, estarmos esse dia aqui presente, juntamente com as equipes que possam nos dar todo o alicerce, toda a estrutura para essas aulas de hoje, tá bem? Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, e agradecendo a todos que estão aqui conosco. Muito obrigada, tá? Dando início à aula Sexualidade e Afetividade, e nós vamos para os conceitos. Afetividade é a relação de carinho ou cuidado que se tem com alguém íntimo ou querido, enquanto a sexualidade seria a capacidade de criação e troca de energias entre os seres. Pesquisadores acreditam que o comportamento sexual seria determinado pela genética ou moldado pelo ambiente. A ótica espírita estende esses conceitos, compreendendo que as vivências anteriores influenciam muito o comportamento sexual, né? Então, como nós nos comportamos em outras vidas, nós vamos ter um pouco, né, desse comportamento nessa vida atual, tá certo? No Livro dos Espíritos, questão 200, número 200, tem a primeira pergunta assim: os espíritos têm sexo? E a resposta: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. O sexo está presente em todas as espécies vivas da natureza, vegetais, animais e seres humanos. Antes, porém, tem um site, chama Os Sete Ciganos, Espiritualidade e Sexualidade. Esse site ele foi para 2012. E a afetividade, a sexualidade entre os espíritos e talvez alguma coisa que nos passa aqui, ó, a noção, né, do que poderia ser as trocas de energia, tá? A energia sexual é inerente ao ser espiritual, né? Ela é própria, ela é a essência do ser espiritual. Desde o átomo primitivo ao arcanjo, o potencial sexual vem se desenvolvendo pelos reinos da natureza cósmica. O destino de todos os seres humanos é evoluir, estagiando na carne, ora como homem, ora como mulher, adquirindo assim a experiência necessária à sua emancipação terrena. Então a gente, né, temos esclarecimento de que a gente pode vir no corpo de homem ou no corpo de mulher, né, o espírito, não é verdade? O livre-arbítrio, que sinaliza a superioridade do homem sobre as demais criaturas, leva a caminhos perigosos e estranhos à sublime vida via sexual. A reencarnação é engendrada nos meios espirituais mais elevados da sabedoria. Esta sabedoria diz o quanto cada ser tem para resgatar, com quem, onde e como. Então, realmente, né, gente, é feito toda uma programação, né, para a gente voltar, né, para cá. Então, é feita uma programação muito gigantesca. Provas e expiações são definidas na razão da capacidade e a possibilidade em suportá-las. No espírito encarnado, as forças sexuais mostram-se nessas funções. A reprodução. Através dela, o sexo assegura a perpetuação da espécie, a estruturação do corpo físico, a constituição da família, a viabilização da lei da reencarnação. Então, ele gera tudo isso, né? A gente tem o nosso espaço aqui da reencarnação e a demais.
AB. A permuta de energia entre os parceiros da comunhão sexual, seja física ou espiritual, né? A necessidade. Vamos lá para a página 95. Possível se torna compreender as relações somente do corpo físico, deixando um grande vazio para as almas. Sente o prazer biológico, mas não experimentam o êxtase do amor. Fácil também é perceber o desperdício das energias de vida pela masturbação, os prejuízos da prostituição, dos encontros promíscuos, do sexo sem respeito. E no C, a canalização da energia criadora para obras beneméritas do conhecimento e da estésia, ou estésia, né? Capacidade de perceber, sensibilidade, né? Da assistência social e do amor, na ampliação e concretização do progresso da humanidade, né? Então, quando eles falam da masturbação, o desperdício dessa energia, não é que o ser humano ele não vá viver, né? Porque muitas vezes a pessoa até prefere ter essa atuação do que pegar um ou outro, ou tá saindo por aí, porque o sexo ele é necessário, né? Então ele faz parte do nosso organismo e dos nossos desejos, né? E então, mas o que é todo desequilíbrio, né? Tudo que é demais, né? Da prostituição, fora as doenças venéreas, né? As pessoas se expõem demais com outros, né? Então vai fazendo isso uma doença até, mais ou menos. E dos encontros promíscuos, né? Com 4, 5, com 2 ou 3, né? E do sexo sem respeito. Aquele que, né, que a pessoa não tem respeito nenhum pela outra, faz o sexo só com o prazer dele, né? E a outra pessoa não tem. Então, é uma falta de respeito para com a outra pessoa. Então, vamos continuar aqui. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, resume as seguintes normas em torno do sexo. Não proibição, mas educação, né? Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender e recomeçar a obra da sublimação pessoal. Tantas vezes quantas se fizer o precisa, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um, né? O corpo se expõe, né? Não tem o próprio respeito ao corpo. Só o amor desvelado por Jesus é suficientemente forte para controlar e direcionar o impulso sexual na felicidade permanente, né? A gente temos que dar o tempo, o respeito, né? O respeito ao casal, ao parceiro, não é verdade? Ou à parceira. O tempo de cada um também. Olha que lindo essa passagem e que nós vamos entender um pouco mais. Cristo, ao indagar por 3 vezes se Pedro o amava, nos permitiu refletir sobre o amadurecimento do nosso potencial afetivo sexual. Então, ele, olhando para Pedro, disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então vamos entender os 3 níveis de crescimento, né? O que significa tudo isso? O primeiro traduz um amor infantil, caracterizado pelo apego, desejo e posse. É a paixão egoica, né? Que tem seu ponto de referência, seu ego, né? Aquela pessoa, eu posso tudo, eu sou bem resolvido, né? Então, é uma pessoa egóica. O sexo é instintivo, egoísta, para mim.
eu só penso no meu bem-estar, no meu prazer. O outro, não quero nem saber, né? Então eu viro pro lado e durmo e pronto, acabou. É o sexo sem respeito, é o sexo egoísta, né? Imaturo, né? Meu, só quer a pessoa para aquilo, né? Então, aquele desejo de posse não é amor, é apego, é egoísmo, né? O segundo revela o amor adulto, que experimenta o carinho, a solidarização, o ego bem estruturado. O sexo é sentimento, partilha comigo, né? É aquele momento em que os dois se amam, os dois estão ali, cúmplices um do outro, o carinho vem, a compreensão vem, o respeito vem, né? Então já é um amadurecimento, mais ou menos, né, dessa vivência, né? O terceiro, discutir um amor sábio, expressando desapego, renúncia, sacrifício, a transcendência do ego. O sexo é sublimação, doação. A partir de mim, né, que eu vou doar ao outro. Daí precisarmos amar um pouco mais a cada dia, para lograrmos cristificar nossa sexualidade. Então já é aquele sexo que é, olha, eu estou com você, a energia sexual já passa para o outro, muitas vezes sem o ato sexual, o prazer de estar com o outro, né? Aquele carinho, aquela afetividade já se preenche do gozo espiritual, né? Aí já aquele sexo de alma, né? Aquele gozo espiritual. É raro, né, gente? Mas existe, viu? Existe, né? Mas a gente está muito longe disso, mas é o que Cristo espera de cada um de nós, né? Vamos para os embates. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, Jesus, tratando sobre faltas e quedas relativas à sexualidade, no caso relativo à mulher adúltera, pronunciou a sentença: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E quem que atirou? Né? Ninguém. Dos embates multimilenares restam por feridas na coletividade o adultério e a prostituição, que de futuro serão classificados como doença da alma, extinguindo-se, né? E quantos, né? Quantos de nós não... Muitos deixaram os lares por aquelas paixões loucas, aquelas paixões efêmeras, aquelas paixões translocadas, né? Quantos que tinham poder, as mulheradas iam lá e arrastavam eles para a sarjeta, né? Porque eles queriam sexo, eles queriam então destruir os lares, né? É por aí. Só que lá na frente a gente vai ter, né? E ver o porquê de tudo isso e os nossos resgates aqui. E vamos falar da inversão do gênero. De gênero, desculpa. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, demonstrará traços de feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos. Então, muitos que vêm, como diz aqui, como sexo, o espírito não tem sexo, ele pode vir na experiência como homem ou como mulher. E se ele passou muitos e muitos anos vindo como mulher, no corpo de homem ele vai ter ainda feminilidade, né? Ele vai lutar contra isso porque ele vai estar no corpo que não pertence, muitos até trocam, né, de gênero porque não aceitam esse corpo. A gente tem um livre-arbítrio, Deus nos coloca aqui e a gente vai fazer a melhor forma possível, né? Como que eu não posso julgar o outro que está nesta fase, nesse desafio, passando por essa experiência, eu julgar ele. Como eu posso julgar uma pessoa que eu não estou no corpo dela? Eu não estou passando a experiência que essa pessoa está passando, então eu não posso apontar o dedo, né? E achar que ela é um demônio ou que ela está fazendo algo
nossa, é inescrupuloso, Deus é pecado isso? Hã? Como assim pecado? Como assim um sentimento que está nutrindo dentro de mim? Como eu posso ser safada, ser vergonha, se eu tenho um amor por uma outra pessoa, né? E se eu estou no corpo de mulher, uma alma de homem, e aí, como que fica? Né? E eu vou olhar para aquela mulher, eu vou sentir a vontade de que um homem sente, de estar com a mulher, né? Então, diz aqui, inversão de gêneros. E o quanto é difícil, né? Essa experiência é terrível. Então, assim, em que terá estagiado por muitos séculos, já passou séculos e séculos, a Madaleninha aqui, toda delicadinha, e vem no corpo de homem. Como é assim? Como assim? Né? É complicado, gente. Sabe? Há muitas coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia não explica. Entendeu? Então a gente tem muita coisa para aprender. Então diz o seguinte: em que pese, né, aceitar, né, ao corpo masculino que o segregue, que separe, né, que é difícil, né, verificando-se anólogo, parecido processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias, não é? Tanto o homem quanto a mulher. E tem muitas ainda que veem no corpo e o corpo se torna quase masculinizado. Ela vai usar calça igual de homem, ela vai cortar o cabelo igual do homem. O seio para ela, eu assisti um filme que a menina se sentia tão mal, o espírito dela era de homem, e ela não queria aquele seio de jeito nenhum, e muitas vezes ela colocava uma faixa para trancar aquele seio, ela era triste, porque ela, assim, nós viemos para cá, mas nós temos o livre-arbítrio. E como que a gente vai lutar por uma coisa que ainda está tão latente dentro de nós? É a mesma coisa os nossos erros, né? É a mesma coisa as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa raiva. É uma luta ferrenha que a gente tem. Então é a mesma luta que eu vou ter no corpo, que eu não vou sentir que é meu, né? Gente, a gente não pode apontar o dedo, porque a gente não sabe se a gente vai passar por essa experiência. Ou até se já passou e já sofreu da mesma forma. E nós temos que estagiar sim, tá dito, tá falando realmente. E quando a gente conversa com essas pessoas, elas nos passam tristeza, que tem que viver na sociedade da forma que tem que casar com o homem, casar com a mulher casar com o homem, e é assim, se não é errado. Em muitas histórias, em outros séculos, a homossexualidade era normal, era natural, entendeu? E eles aceitavam. Aqui, né, que está vindo para o Ocidente, está vindo, então tá realmente complicado, né? Então, mas a gente tem que entender, a gente tem que compreender o outro. Como que eu vou sentir atração por uma mulher, né? Do nada. Não, nada do nada, e não é doença, não. É o que o espírito tira o corpo, o espírito está sentindo, né? E a gente tem que entender, a gente tem que compreender isso. Então diz o seguinte: por que muitas vezes passamos por essa experiência? E tem um porquê, né? Muitos vêm realmente por querer estagiar nisso, por querer ter essa experiência. E passa numa boa, vai até numa boa. Mas outros vêm com compulsório. Vem porque tem que vir porque fez algo de errado. Então vamos lá. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas, em muitos casos é induzido a renascer em um corpo feminino e prendendo a reajustar os sentimentos. A mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo masculino,
com idênticos fins. Então, se eu abusei da minha sexualidade, do meu porte, eu sou um homem, eu estrupei, eu fiz, eu aconteci, eu pegava o outro também, porque a minha doença era o sexo, eu achava que eu tinha que pegar tudo e fazer tudo, certo? E sem noção que eu feri corações, eu amargurei almas, eu fiz coisas terríveis e tenebrosas que levam as pessoas às vezes até um suicídio. E se eu deixei algum filho, essas pessoas provocaram o aborto por não ter também, de querer esse ser. E aí, o que eu acarretei na minha vivência? Ah, então eu morri, tá tudo certo? Não. Você vai vir para cá, vai passar as mesmas experiências, né? De estar como um corpo feminino e passar até querer os homens, porque você, né? Porque você está no corpo, vai ter que ter, né, essa relação com o corpo feminino e vai ter que ter o respeito e vai entender o respeito àquele corpo, né? A mulher ao corpo do homem, a mesma coisa. O que eu fiz para ter um corpo de homem? Eu estava dando essa aula via online e eu tenho uma pilha aqui de livros que eu estou na sequência para me ler. Então, muitos também eu volto para o romance, para, né, distrair um pouquinho, entender também algumas coisas familiares, né? Por que ocorre, o que a gente faz de errado. E nesse livro é a alma de mulher no corpo de homem. E no início ela falava simplesmente que não queria de jeito nenhum, por que eu tenho que nascer dessa forma? Eu não quero nascer no corpo de homem, brigava com todos lá, eu não quero com o mentor lá, que estava, né, para fazer o planejamento dela, e disse, foi o que foi mandado para você. E você vai ter que passar por isso. Por quê? Muito linda, abusou muito da sexualidade, destruiu casamentos, né? E acabou tendo que vir ao corpo de homem. No livro só não passa o que ela passou da experiência no corpo de homem, mas o porquê que aconteceu dela ter que ir. Então, chegando lá na parte espiritual, é passado como se fosse um vídeo para você do que você fez em tua vivência toda. Aí você vai dizer, nossa, eu errei desta forma, e vai mostrar outra existência anterior, porque que você também passou, né? Então, para ela chegar a passar a isso, ela teve vivência ainda em outro corpo, que voltou de novo e usou também ainda da boniteza, da beleza dela, e induziu também a vários outros fatores. Então, é isso que acontece. Aí vamos também falar sobre inversão de gêneros e espíritos missionários. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vou passar aqui, página 96, tá ok? Página 96. Ainda em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprio, que acontece muito, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no corpo físico, em vestimenta carnal, oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem, com isso, viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garante contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Então, vamos supor, eu vim também, né, e eu quero ser padre. Por quê? Eu vou ter uma
comunhão, uma comungação, vamos lá, né? De que eu vou viver um celibato, né? A minha missão, tá, gente? Acontece muitas outras coisas aí, minha missão. Para mim não ter, né? Que ter outras mulheres, né? Ou passar por certas experiências, para mim não cair, né? Que devido a vários fatores eu venha caindo, então eu quero passar por essa experiência, né? Então aquele homem ele vai ser uma freira, uma suposição, ele quer ser uma freira. Então muitos ou querem ter uma missão, né? Pegar uma missão para que não caia em declínio na parte sexual, porque é isso que está arrastando ele a ter a queda dele, né? Sempre ele vem encarnação em encarnação e se debate na vida sexual que o derruba, né? Então, que faz com que ele estacione, ele não regride, mas ele estacione, né? Então, ele quer galgar, né? Então, ele não consegue resistir, ele ainda não tem todo essa força para resistir a tudo isso, né? E porque a gente tem que renunciar muita coisa, né? A gente tem que ter a renúncia, e é difícil, né? Porque a carne, a gente coloca a culpa na carne. Mentira! É o nosso espírito mesmo que quer. E a gente fala que a carne é fraca. Mas quem comanda a carne? A carne, né? Se eu não tiver aqui, ela não tem vida própria. Então quem comanda sou eu, meu espírito. Então quem quer? O espírito. E a mente, como eu já falei para vocês, nos estudos da mente, a mente, ela é danadinha. Se você começar a visualizar, começar a ver filme pornô, começar a ver as coisas, você vai sentir o prazer, vai sentir o desejo, né? E vai querer fazer as coisas. É natural, né? E nós vamos aqui para o que acontece, né? A homossexualidade. Vamos lá. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que esse livro é maravilhoso, que nos traz tantos esclarecimentos, e ele resume um pedacinho aqui, porque o negócio não é também falar sobre isso, é para a gente entender e compreender, né? A homossexualidade não encontra explicação nos estudos que tratam do assunto em bases materialistas. Não vai encontrar. Mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação, né? Esse fenômeno cresce de intensidade e de extensão com o desenvolvimento da humanidade, solicitando atenção e respeito, e igualdade ao respeito e atenção devido às criaturas heterossexuais. É simples assim. A gente que faz uma tempestade. É difícil a compreensão? É, porque a gente veio naquele mundinho nosso e a gente não entende, a gente não consegue compreender, porque era homem com mulher, mulher com homem. Não existe homem com homem, mulher com mulher, né? E a gente não entende. E a gente começa a compreender à luz da doutrina espírita e da reencarnação. Tá certo? Quando nós compreendemos que o espírito não tem sexo propriamente dito. Nós usamos a parte sexual aqui porque precisamos procriar, né? Porque todos também que vivem com assexuadamente, igual muitos vieram para cá para não ter o prazer sexual, você entendeu? Para completar suas missões, não necessitaram do sexo. E aí viveram, né? Reconstituições das forças espirituais. Segundo Emmanuel no livro Evolução em Dois Mundos, o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente, na permuta de raios psíquicos magnéticos, que lhes serão necessários ao progresso. O sexo reside na mente, que eu acabei de falar para vocês, a expressar-se no corpo espiritual, tá? Não é no corpo carnal,
e, consequentemente, no corpo físico. Por santuário criativo de nosso amor perante a vida, e em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem desarmonizar a si mesmo. Entenderam? Então tá aqui, na nossa mente. E o que eu quero para mim? O que eu quero atrair para mim? Né? O que eu quero ter uma vida equilibrada. E a energia sexual, ela é muito forte. Ela atrai, né? Então, a gente tem que tomar muito e muito cuidado. Nos prostíbulos, nesses locais, não estão sozinhos, né? Porque é um prazer somente, né? Prazeres até muito prosmíscuos, né? Como diz aqui. Então, o que eu atraio nisso? Agora, o casal, né? Ali se amando, eu amo, né? Vai ter a relação sexual, porque até para o nosso corpo mesmo a gente necessita. Por isso que eu falei da masturbação, e sem vergonha nenhuma de falar aqui que é normal. Não que uma coisa louca, né? Sempre, mas é necessária, né? E para a gente sentir a energia sexual. Talvez a gente sinta até mais, né? Mas sentir essa energia para ela movimentar também o nosso corpo, né? Nos dá o prazer, o gozo, né? Tá certo? E as outras coisas é a caridade, é o prazer de estar com a outra pessoa. Também entra a energia sexual, só que a gente não entende ainda. Mas a energia sexual aí, o gozo, o prazer, ele vem de diversas formas. Um abraço, um carinho, um aperto de mão, o prazer de encontrar aquela outra pessoa. E aí? É um gozo, é a felicidade. Vamos parar para pensar nisso, tá certo? Um beijo, fico na paz de Deus. Eu vou dar continuidade à página 96 e a gente vai falar sobre a lei causa e efeito, tá certo? Um beijo grande no coração de vocês e até a segunda aula, a segunda parte dessa aula, tá bom? Um beijo. Fica na paz de Deus.